Sabe como engenheiros conseguem prever o comportamento de sistemas super complexos? Desde uma ponte até um circuito eletrônico. A grande sacada é quebrar o problema em partes menores, em pedaços mais simples de entender. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Olha só, a ideia central está toda no princípio da linearidade. Ele permite que a gente separe a reação completa de um sistema em duas histórias diferentes, quase como dois capítulos de um livro. O primeiro capítulo é sobre o que o sistema faz por conta própria, só com a energia que ele já tinha guardada. O segundo é sobre como ele responde a um empurrãozinho de fora. E acredite, analisar cada uma dessas partes isoladamente, nossa, isso facilita muito a vida. Para deixar isso bem claro, vamos pensar num pêndulo. É uma analogia perfeita. A tal da resposta de entrada nula, ou ZIR, é tipo a memória do sistema. Imagina que a gente puxa o pêndulo para uma certa altura e solta. O movimento que ele faz por conta própria é a ZIR. Agora, a resposta de estado nulo, a ZSR, essa é a reação a um estímulo. É como dar um peteleco no pêndulo quando ele está parado para ele começar a balançar. Beleza. Então vamos focar na primeira peça desse quebra-cabeça. O que acontece quando um sistema é simplesmente deixado em paz, sem ninguém de fora interferindo com ele? Pois é, a ZIR é o que revela a verdadeira personalidade do sistema. É a assinatura dele, sabe? Totalmente independente do que está acontecendo lá fora. É o jeito particular que ele tem de dissipar a energia que já estava guardada. Tipo a carga de um capacitor se esvaindo, ou o balanço do nosso pêndulo morrendo aos pouquinhos. Mas como é que a gente descobre essa personalidade? Aí entra a beleza da matemática. A gente usa uma ferramenta super poderosa chamada equação característica. Pensa nela como uma chave mestra, que abre a porta para os segredos mais profundos do sistema. E as raízes dessa equação, elas são o DNA, os chamados modos naturais, que vão ditar, tintim por tintim, como o sistema vai se comportar. Tá, mas na prática, o que essas raízes contam pra gente? Elas basicamente desenham o futuro do sistema. E esse futuro pode seguir, olha só, 3 caminhos principais. O primeiro cenário é quando a gente tem raízes reais e diferentes. Aqui a resposta é suave. É um decaimento tranquilo, sem balançar para lá e para cá. Sabe aquela porta com amortecedor que fecha devagarinho, sem bater? É exatamente isso. E se essas raízes forem negativas, melhor ainda. Significa que a energia vai embora e o sistema fica estável, volta para o lugar dele. Agora, o segundo caso. Acontece com raízes repetidas. Isso aqui é uma situação bem específica, é o que a gente chama de amortecimento crítico. É o ponto ideal. Pensa na suspensão de um carro de Fórmula 1. Ela foi feita para absorver o impacto e voltar para o lugar o mais rápido possível sem ficar quicando. É exatamente essa a ideia. E chegamos no terceiro caso, que para mim é o mais legal: raízes complexas. É aqui que a coisa fica divertida, que a oscilação entra na jogada. A parte real da raiz diz se o balanço vai diminuir com o tempo ou até aumentar. Já a parte imaginária, essa dita o ritmo, a frequência do balanço. É o comportamento clássico que a gente vê num sistema massa-mola ou num circuito RLC, sabe? Ok, então a gente já entendeu como o sistema age por conta própria. Mas e a outra metade da história? Como a gente mede a reação dele a um estímulo que vem de fora? Para isso, a ciência inventou uma ferramenta teórica simplesmente genial, a função delta de Dirac. Imagina que a gente pudesse dar um peteleco perfeito num sistema. Um toque infinitamente rápido, mas com uma força total bem definida. É um conceito abstrato, mas é a forma ideal de sondar um sistema, de perguntar para ele: e aí, qual é a sua essência? Como você reage? E a resposta que o sistema dá para esse peteleco perfeito, a gente chama de resposta ao impulso, a famosa H de T. E olha, isso aqui é muito importante. H de T é literalmente a impressão digital do sistema. Não existe outra igual. E o mais incrível aqui, se a gente conhece essa impressão digital, a gente consegue prever como o sistema vai responder a qualquer outra coisa que jogarem nele. Chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa. Ver como tudo isso funciona na prática com um exemplo real. Então, o primeiro desafio é este aqui: encontrar a resposta natural, a ZIR, de um sistema. Nós temos a equação que manda nele e as condições iniciais, ou seja, quanta energia ele tinha no começo. O processo é bem direto, uma receitinha de bolo. Passo 1. Achar as raízes da equação característica. Nesse caso, deu um -1 e -2. Passo 2. Montar a carinha da solução geral, que vai ser uma mistura desses dois jeitos de decair. E para fechar, passo 3. Usar as condições iniciais que foram dadas para achar os valores certinhos das constantes, os pesos de cada parte. E, tcharam!
Eis a resposta final. É essa equação que descreve com precisão como a energia que estava lá no começo vai sumindo com o tempo. Ah, e esse U de T no final? É só um detalhe técnico para dizer que a brincadeira só começa no tempo zero. Legal, temos uma equação, mas o que ela quer dizer no mundo real? Bom, o ponto-chave é que o sistema é estável. As raízes -1 e -2 são negativas, o que garante que a resposta vai diminuir até sumir. A energia inicial se dissipa por dois caminhos diferentes e, no final, tudo volta à calma, ao repouso. Beleza, mandamos bem no primeiro. Vamos para o segundo desafio. Agora a missão é outra: encontrar aquela impressão digital única, a resposta ao impulso H de T de um sistema diferente. O método aqui é um pouquinho diferente, mas segue uma lógica parecida. A gente começa achando a resposta natural, só que com umas condições iniciais bem específicas, que são truque para simular aquele peteleco do impulso. Depois, a gente usa a parte da equação que lida com a entrada para corrigir essa resposta e chegar no resultado final. Prontinho, essa é a resposta. É a impressão digital desse sistema. A partir de agora, não importa o que a gente jogue na entrada, a reação dele vai ter o DNA dessa função H de T aí. Certo, a gente viu bastante matemática, mas e daí? Por que um engenheiro gasta tanto tempo com isso? Qual é a importância real de tudo isso? Aqui está a grande recompensa, o conceito de estabilidade BIBO. BIBO significa Bounded Input, Bounded Output, ou seja, entrada limitada, saída limitada. Basicamente, um sistema é estável se a gente der um empurrão controlado e a resposta dele também for controlada, sem explodir. É isso que impede uma ponte de cair com uma ventania ou um circuito de queimar com um pico de energia. E a nossa impressão digital, a HDT, é o juiz final. Se a energia total contida nela for finita, o sistema é estável, simples, direto e absurdamente poderoso. Então, entender essas duas respostas, a natural e a forçada, nos dá um superpoder, o de prever o comportamento de sistemas lineares. Mas isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? E se as regras do sistema mudassem no meio da resposta? O que acontece quando o sistema não é tão bem comportado assim? Bom, aí a gente entra no universo fascinante e caótico dos sistemas não lineares. Mas essa já é outra história.